Graça e paz, mulheres curadas. Aqui quem está falando com vocês é Simária Santos. E nós estamos em mais um dia, né? Aprendendo juntas com o livro de Provérbios. Hoje eu estarei assim compartilhando com vocês a leitura do capítulo 23 de Provérbios, aonde também durante todo o mês nós mergulhamos, né, juntas nos ensinamentos deste livro. E hoje nós estaremos juntas aprendendo mais um pouco o que o sábio, né, Salomão, ele foi assim inspirado pelo Senhor e o que este livro, este capítulo tem a nos ensinar durante o dia de hoje. Eu vou falar um pouco sobre o valor da disciplina, né? E também como aplicar o nosso coração, né, ao ensino e ouvindo as palavras do conhecimento, né? Então, o tema será o valor da disciplina, aplique o seu coração ao ensino e escute as palavras de conhecimento. Sabemos que neste capítulo 23, ele possui 35 versículos, mas eu estarei me detendo a alguns versículos chaves e também estarei explicando todo o capítulo. Então, ao fazer a leitura inicial, né, do capítulo, o meu destaque sobre o capítulo ele tinha ficado sobre como Salomão ele repudia, né, os excessos, principalmente do álcool. Mas ao me deter mais profundo na leitura, né, li mais algumas vezes, eu percebi algo muito interessante. Este capítulo 23, ele pode se dividir entre os não e os sims dos sábios. O autor do livro, ele começa o capítulo nos aconselhando como nós devemos nos comportar quando estivermos comendo com autoridades, né, com pessoas de alto nível, né, com pessoas que têm um alto patamar. Ele orienta que nós possamos ser moderados, que nós possamos ser organizados naquele lugar, né? Ter, como o ditado popular, né? Educação, ser educados. E aí, eu leio aqui dois versículos em destaque que diz: não cobices as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Está no versículo 3, Provérbios 23, 3. Depois ele diz: não te fadigues para enriqueceres, e não aplique nisso a tua sabedoria. Está no versículo 4. Note que esses dois versículos, ele contém alguns dos não deste capítulo. Em resumo, nós podemos ver os seguintes nãos. Não cobice as iguarias, no versículo 3, né? Eu já falei, não te fadigues para enriquecer, do 4 ao 5. Não fale ao ouvido do tolo, no versículo 9. Não pratique injustiça, do versículo 10 ao 11. Não inveje os pecadores, versículo 17 ao 18. No versículo 19 até o 21, ele vai falar sobre não esteja entre os beberrões de vinho. Já no versículo 27 e 28, ele vai dizer: não se dê à luxúria. Já entre os sims que eu posso encontrar, que nós podemos encontrar neste capítulo, nós começamos com a advertência de aplicarmos o nosso coração à instrução e ao conhecimento. Olha que coisa maravilhosa, né? Primeiro o sábio, ele fala sobre os nãos, aqui eu destaquei os nãos, e agora eu vou assim estar mostrando os sims, né? Que ele diz, né? Que ele nos instrui a aplicar o nosso coração, né? No versículo 12 ele vai dizer: aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra do conhecimento.
Depois nós vemos o pedido de ouvir os pais, né? As instruções que ele deixa para que os filhos possam ouvir o conselho dos pais. Ouve teu pai que te gerou e não despreza tua mãe, está no versículo 22. Quando vier a envelhecer. Por fim, o último sim deste capítulo é, na minha opinião, o versículo-chave deste capítulo. Ele vai dizer no versículo 23, compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ao fazermos este olhar de recomendações do que devemos e do que não devemos fazer, o que mais assim me parece é que a palavra nos diz o seguinte: não perca tempo, né, com o pecado. Não perca tempo, né? Lá em cima eu citei alguns nãos, alguns sims, mas aqui o que eu posso assim destacar, me deter, principalmente nesse versículo 23 que eu acabei de ler, né? Compra a verdade, não venda. Observe a sabedoria, né? Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Ou seja, no meu ver, o que ele quer dizer aqui? Não perca tempo com o pecado. Não perca tempo com o que é passageiro, com o que há nesse mundo, com o que é só de aparência. Invista tudo que você tem na verdade, que é eterna. Olhe para os ensinamentos que nós estamos assim trazendo para os nossos corações durante todo esse mês. Hoje já no capítulo 23, perdão, que nós possamos observar mais o que o Senhor tem nos instruído, que o Senhor tem nos ensinado. E lendo, né, esse versículo 23, isso me trouxe à memória algumas parábolas de Cristo, né, como por exemplo a do tesouro escondido, lá em Mateus 13, capítulo 13, versículo 44, quando Jesus dizia, né, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ao nós encontrarmos a verdade de Cristo, quando nós entendemos a verdade de Cristo na nossa vida, tudo fica para trás. Tudo. Aqui quando ele fala aqui, ó, que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, né? Então que nós possamos entender isso, encontrar a verdade de Jesus para as nossas vidas, deixar tudo para trás, tudo que a gente acha que é bonito do mundo, que é aprazível. Na minha opinião, este versículo aqui em Mateus é a mesma coisa que o capítulo 23 de Provérbios, que está nos ensinando. Podemos passar a nossa vida nos prazeres do mundo, na glutonaria, luxúria, ganância e bebedice. Ou podemos investir a nossa vida na verdade, no entendimento, na instrução do Senhor, na sabedoria. Então, para a gente ter uma coisa, ou eu vou viver no mundo, investindo a minha vida naquilo do que é aprazível, do que é bom, aparentemente, ou eu vou deixar as coisas do mundo e vou investir a minha vida naquilo que é de Deus, que é bom. Então, para eu viver uma coisa, eu vou ter que deixar a outra para trás. É isso quando ele diz, né, que a gente precisa investir tudo que nós temos naquilo que é de Deus. Note que no versículo 23 de Provérbios, a palavra, observe bem, a palavra compra, né? Lá na minha opinião, Salomão ele foi muito sábio quando ele diz isso, pois, no meu entender, a compra exige que se dê algo em troca. A compra não é algo onde você vai e simplesmente pega o objeto de desejo. Existe um preço a se pagar por aquilo. Neste caso, o preço a se pagar, nas palavras de Cristo, é vender tudo o que nós temos. Nesse contexto, algumas pessoas vivem como o jovem rico, para quem Cristo ele também disse a mesma coisa. Lá em Mateus 19, versículo 11, quando Jesus disse: se queres ser perfeito,
vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E depois vem e segue. Então, o que eu compreendo aqui, desde o versículo 23 de Provérbios, esses 3 versículos que eu li aqui em Mateus, é: se quisermos seguir a Cristo, nós precisamos observar aquilo que é correto, deixar, ouvir a sabedoria, entender, né? Entender tudo que nós estamos aqui trazendo e aplicar às nossas vidas. Querem seguir a Cristo, mas querem manter aquilo que não temos como manter. Parece-me quando eu faço assim a leitura e a interpretação da palavra, nós não temos como manter algumas coisas em nossas vidas se queremos ter a Cristo. Não podemos continuar da mesma forma. Se quisermos estar do lado de Cristo. Sinceramente, eu não acredito que hoje em dia Jesus vá nos pedir para vendermos, por exemplo, nossa casa, nossos móveis ou o que tivermos. Não é sobre este ponto que eu estou aqui falando no versículo 23 de Provérbios, que é o versículo-chave. Espero que nós possamos entender. Eu estou falando sobre aquelas coisas que, assim como nós colocamos, né, como prioridade em nossa vida. O que é que temos colocado como prioridade? O que devemos ter em mente é: se Cristo me pedir para entregar isso, eu estou disposto a entregar? O que é que tem me impedido de seguir realmente os ensinamentos, de ouvir as palavras de conhecimento e colocar em prática? Deste modo, eu vou finalizar este devocional de hoje dizendo o que diz aqui no versículo 26. Dai-me, filho, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Versículo 26 de Provérbios 23. Eu vou finalizar o devocional. O Senhor está dizendo: dai-me o teu coração. É isso que Jesus quer. O nosso coração, a nossa fidelidade, a nossa vida com Ele. Deixa para trás. Deixa para trás tudo aquilo que tem te impedido de seguir ao Senhor, de viver uma vida justa, de viver uma vida correta diante de Deus. Vai, né? Vende tudo que tem. Não no sentido material, mas deixa para trás, né? E segue Jesus. Aqui no versículo 26 eu vou finalizar dizendo como são maravilhosos os caminhos de Deus e como Ele nos ama. Ele quer entrar em nossas vidas de uma maneira gentil e amorosa. Ele nos pede para ceder, né? Para deixar aquilo que nos impede de viver com Ele. Ele quer governar e guiar os nossos corações. Perceba que Deus, Ele está pedindo, Ele é tão gentil, Ele não invade se nós não permitirmos. Perceba que no versículo 26 ele vai dizer, ó, dai-me, filho, teu coração, é só o coração que Ele quer. Ele não quer tesouro, bens materiais, não, Ele quer o nosso coração, que é o mais precioso. A grande reflexão que este capítulo me traz é: onde eu tenho perdido meu tempo? O que não estou querendo deixar para trás para comprar a verdade, a sabedoria, a instrução e o entendimento? Eu estou investindo de maneira necessária nessas coisas ou eu estou investindo a minha vida, o meu tempo, o meu ser aos pés do Senhor, confiando nele? Então, no geral, o Provérbios 23, ele me ensina a buscar sabedoria e entendimento, valorizar relacionamentos saudáveis acima de bens materiais, aceitar a disciplina e a correção, evitar os perigos do consumo excessivo de álcool. Também aqui o capítulo 23 ele vai falar e nos encoraja a buscar viver uma vida que agrade a Deus, buscando a excelência em tudo que nós viemos fazer. Amém? Então que Deus possa estar aplicando aos nossos corações esta palavra, mais uma palavra, que o Senhor possa assim estar transformando as nossas vidas e mudando aquilo que precisa ser mudado. Em nome de Jesus.
Deus abençoe a vida de todas, em nome de Jesus.